Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 14 de novembro, terça-feira. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o tio da lição vem falando para herdar a vida eterna. Bom, nós vimos lá em Lucas 10, 27, 28, né? O intérprete da lei, querendo testar Jesus, ele faz uma pergunta, né? Como ele poderia herdar a vida eterna. Então Jesus, em vez de responder de imediato, pediu para que ele visse, né, o que diz as Escrituras, né? E aí ele mesmo responde a pergunta dizendo: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, né, de todo o seu entendimento, né, de toda a sua força, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É isso? Então a gente vê aí que para que a gente herde, né, para que a gente possa herdar a vida eterna, é necessário que, como nós falamos, né, obedecer aí aos 10 mandamentos, né? Porque amar ao Senhor compreende, como nós falamos, os 4 primeiros mandamentos lá de Êxodo 20. E amar ao próximo como a si mesmo compreende aí os outros mandamentos, do 5 ao 10. Então nós vimos aí, para herdar a vida eterna, basta que você seja obediente aos mandamentos de Deus. Isso? Bom, e Deus, né, Jesus ali, logo depois que ele responde essa pergunta, ele afirma que ele respondeu corretamente, né, e fala para ele: então faça isso e você viverá. Então, automaticamente, quando você guarda os mandamentos de Deus, né, você herdará a vida eterna, não é isso? É isso que Jesus quis dizer para ele: faça isso e viverá, alcançará aí e herdará aí a vida eterna. Para a maioria dos crentes, dar a resposta certa sobre doutrina e fé não é tão difícil. Em vez disso, o desafio está em fazer o que sabe que é certo e seguir aquilo em que acreditam. Embora saibam o suficiente para serem salvos, muitos estarão perdidos por não obedecer à verdade que conhecem. Essa questão é muito séria. Somente saber que deve amar a Deus e ao próximo não é suficiente. É necessário colocar em prática isso. Tiago 2, 17 e 22, ele fala de obras e fé. É isso. As obras não podem andar sozinha, e nem a fé. As duas têm que andar juntas. E algumas coisas que ele fala interessante aqui em Tiago, quando ele fala aqui no verso do Tiago 2, verso 18, ele fala assim: mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aí depois ele fala aqui, no verso 22, ele diz: vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé, ela anda junto com as obras, não é isso? Elas não andam separadas, né? Então, não é suficiente saber o que fazer, né? Precisamos fazer. Se dizemos que amamos o nosso próximo, né? O próximo, mas não nos importamos com as suas necessidades, do que vale a nossa fé? O cristianismo deve ser prático. Então, se a gente sabe que o irmão está com necessidade, né, devemos ajudar. Por isso que a obra, ela anda junto com a fé. E aí ele continua: se amarmos a Deus, leremos a sua palavra, oraremos, observaremos aí os seus mandamentos, seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração.
Se eu digo que amo ao próximo, mas não me importo com as pessoas, como nós falamos na igreja, ou se ignoro as necessidades dos outros, sendo que posso ajudá-los, de que vale a minha fé? O cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, é um estilo de vida. E lá em Tiago 2, 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimentos diários, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, se um irmão, você sabe que ele está passando por uma necessidade, seja de roupa, seja de alimento ou de qualquer outra coisa, né? E você tem essa condição de ajudar, e você fala para o irmão, vai em paz, né? E não ajuda, podendo ajudar, o que tem proveito aí a sua fé? Nada, né? Nós temos que ajudar o nosso irmão. Se nós temos a condição e nós estamos vendo a necessidade do nosso irmão, nós temos que ajudá-lo, né? Aqui fala, quanto você se importa com o bem-estar dos outros? Você segue as palavras de Paulo? Lá em Filipenses 2,4 ele fala, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A gente tem que pedir a Deus, né, pela graça de Deus, para nós possamos aprender a se importar aí com os outros, com a necessidade dos outros também, e não só aos nossos próprios interesses. Que Jesus, o Espírito Santo de Deus, né, nos transforme, né, que nós possamos olhar não só para os nossos interesses, né, como nós vimos aqui, mas colocar em prática, né, o nosso cristianismo, ajudar ao nosso próximo, aos mais necessitados. Às vezes o próximo está dentro da sua casa, né? É um familiar seu, é um parente seu, né? É um vizinho próximo de você que está passando por uma necessidade, não só dentro da igreja, da onde você convive, né? Mas às vezes tem pessoas próximas de vocês que estão passando por necessidade, estão passando por momentos difíceis, né? E que o Espírito Santo de Deus mostre para você, para mim, para cada um de nós, para que possamos, tendo a condição, ajudar ao nosso próximo, aquele que está bem próximo de nós, seja na nossa vizinhança, seja um familiar nosso, ou seja um irmão nosso dentro da igreja. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos capacite, né? Que a graça de Deus nos alcance, né? E que a gente possa ver com os olhos do Senhor, né? E ajudar aqueles que efetivamente precisem da nossa ajuda, não é isso? E que possamos ser obedientes à vontade do Pai. Que Deus te abençoe e te dê aí uma terça-feira abençoada, meu desejo e minha oração. Amém.